Vamos então ao primeiro tutorial. Há muitas versões diferentes do póquer. Vamos ensinar-vos a versão mais popular e também a melhor, Texas Hold'em. O objetivo do jogo é simples, ganhar as fichas dos adversários. Isto pode ser conseguido tendo as melhores cartas ou, em alternativa, apostando, obrigando assim os outros jogadores a fazer fold. Quando um jogador faz fold, deita fora a sua mão por achar que ela não é suficientemente forte para vencer. No Texas Hold'em, cada mão começa quando todos os jogadores recebem duas cartas viradas para baixo. Os jogadores devem então combinar as suas duas cartas com as cartas comunitárias que estão na mesa. No final de uma mão, se sobrarem dois ou mais jogadores, as cartas são mostradas e o jogador com a melhor mão de 5 cartas é quem ganha as fichas. Parece fácil? Vamos ver como é feita uma mão de póquer. Como explicámos, cada jogador tem que combinar as suas duas cartas com as cartas comunitárias. Aqui as suas cartas são Rei e Valete. As cartas comunitárias são As, Rei, 3, 5 e Valete. Que mão de póquer tem aqui? A resposta é fácil. 2 pares, Reis e Valetes. Mas atenção! Todas as mãos de Texas Hold'em consistem em 5 cartas. Neste caso, o As é a 5ª carta, por ser a carta mais alta sem par. É também conhecida como Kicker, mas falaremos sobre isso mais tarde. Vamos voltar ao básico. Antes das cartas serem dadas, devem ser pagas as Small e Big Blinds. Estas são apostas obrigatórias que encorajam mais apostas. O tamanho da blind depende do jogo que é jogado, mas a Big Blind é, geralmente, o dobro da Small Blind. Os jogadores que pagam a blind são sempre determinados pelo botão do dealer. Nos jogos online é um disco com um D no interior. O jogador à esquerda do dealer é sempre a Small Blind. E o jogador à sua esquerda paga a Big Blind. O botão do dealer é importante pois determina a sequência de jogo. O botão move-se no sentido dos ponteiros do relógio depois de cada mão. Assim, toda a gente terá a sua vez de pagar a blind. Caso contrário, não seria justo. Vamos recapitular. Como já referimos, as blinds são pagas antes do início de cada mão. E são obrigatórias. Isso mesmo, obrigatórias. Não se safam. A sua presença estimula os jogadores a jogarem as suas mãos, pois se houver fichas no meio, alguém quer ganhá-las. Sem blinds, seriam jogadas apenas as melhores mãos, ou até nenhumas mãos. O jogo ficava muito aborrecido. Uma mão de póquer envolve até 4 rondas de apostas. A primeira ronda ocorre antes de ser dada qualquer carta comunitária. E o primeiro jogador que decide o que fazer está à esquerda da Big Blind. Neste caso, o jogador decide subir a aposta para $6. De seguida, no sentido dos ponteiros do relógio, cada jogador tem a opção de fazer fold, call ou raise. Um fold afasta a hipótese de ganhar o pote, mas não tem qualquer custo. Um call iguala a aposta do jogador anterior e mantém-no em jogo. Um raise aumenta a aposta e obriga os outros jogadores a pagar para se manterem em jogo. Quando a primeira ronda de apostas termina, são dadas 3 cartas comunitárias, habitualmente designadas por flop. Depois do flop ser dado, há uma segunda ronda de apostas. A próxima pessoa a agir é o primeiro jogador à esquerda do dealer. Se ninguém apostou antes de si, tem a possibilidade de fazer cheque, que significa, no fundo, não fazer nada. Em alternativa, pode apostar. Neste caso, o jogador opta por fazer cheque. O seu adversário podia fazer o mesmo, mas decide apostar. O que obriga o jogador que fez inicialmente cheque a, pelo menos, igualar a aposta do seu adversário para poder continuar em jogo. Ele decide fazer call. Quando esta ronda de apostas termina, é dada uma 4ª carta comunitária, habitualmente designada por turn. De seguida, há mais uma ronda de apostas. Finalmente, é dada uma 5ª carta comunitária, conhecida como river. E então há uma ronda final de apostas. Desta vez, os 2 jogadores que sobram decidem fazer cheque. Quando termina a última ronda de apostas, o jogador que tem a melhor mão fica com o pote. Nesta mão, o jogador com Rei 2 ganha o pote. Vamos recordar porquê.
Ele fez 2 pares, reis e 2. Esta mão é superior à do seu adversário, que tem apenas um par de valetes. Tal como aprendemos, 2 pares vencem um par. Penso que é claro e até intuitivo.